Então, meus queridos e amados irmãos, muitas pessoas hoje são consagradas pelo homem porque tem dinheiro, porque hoje a família que tem influência, porque hoje a família que tem condições financeiras. Muitas igrejas brasileiras hoje estão corrompidas. Está igual a igreja católica corrompida. Muitos pastores hoje são mercenários, só pensam em dinheiro, só querem dinheiro dos membros da igreja. Mas vamos lá. Venda de indulgências. A igreja católica ela se corrompeu porque no início a igreja católica seguia a doutrina dos apóstolos. A igreja católica seguia a doutrina dos apóstolos e tudo quanto ela fazia por amor. Ela fazia por amor e sem pensar em lucrar nada. A igreja católica, quando começou, ela começou pregando o evangelho por amor e sem pensar em recurso financeiro, sem pensar em dinheiro. Isso era quando a igreja católica seguia a doutrina dos apóstolos. Mas com o passar do tempo, quando os romanistas entraram na igreja católica, a igreja católica se corrompeu. E quando a igreja católica se corrompeu, a igreja católica passou a cobrar indulgências, né? A igreja católica passou a cobrar dinheiro pelo perdão dos pecados. A igreja católica, para trocar um padre de uma paróquia para outra, também cobrava dinheiro. Para batizar as pessoas nas águas, cobrava dinheiro. E passou, né? E passou a cobrar dinheiro para tudo na igreja católica. Tudo na igreja católica era através do dinheiro. Até hoje, tudo na igreja católica hoje é através do dinheiro. Então eles passaram a cobrar indulgência para manter o luxo da basílica, o luxo do templo, para manter seu luxo religioso. E os membros da igreja viviam em miséria total. Os membros da igreja viviam na miséria total, passando fome, passando necessidade, enquanto seus líderes religiosos, os bispos e os papas da igreja, moravam em palácios, ainda moram em palácios, né? Tinham e têm ainda carro novo, né? Comia do bom do melhor. Calçavam do bom do melhor, se vestia do bom do melhor. E compravam um carro novo para andarem. E os membros passavam fome, passavam necessidade, viviam em extrema miséria, em extrema fome. Roma tinha uma corte suntuosa, né? E os papas precisavam cada vez mais de dinheiro para manter o luxo de sua corte, ou seja, para manter o luxo do seu sistema religioso. No ano de 1517, o Papa Leão X achou um bom motivo para justificar a necessidade de mais dinheiro, o término da Basílica de São Pedro em Roma. O que é que os bispos da Igreja Católica eles faziam? Os bispos da Igreja Católica, como eles queriam terminar a Basílica de São Pedro e como eles queriam dinheiro do povo, e cada vez que eles ganhavam dinheiro do povo, eles queriam mais dinheiro para manter o seu sistema religioso.
O que é que os bispos da Igreja Católica e os papas faziam? Os bispos e os papas, eles emitiam certificados com perdão dos pecados daqueles que compravam indulgências. Os bispos da Igreja Católica e os papas pregavam para os pobres que os pobres, os membros da igreja, não precisavam pedir perdão a Deus dos seus pecados, porque quem tem o poder de perdoar pecado é só Deus. Só Deus pode perdoar pecado. Quem tem o poder de perdoar pecado é Deus. E os bispos e os papas da Igreja Católica pregavam para os pobres, para os membros da igreja, e dizia que eles não precisavam pedir perdão a Deus dos seus pecados, que eles mesmos perdoavam os pecados dos pobres, dos membros da igreja. Só que para perdoar os pecados dos membros da igreja, eles cobravam indulgência. Mas eles cobravam indulgência para quê? Para manter os seus luxos. E no ano de 1517, o Papa Leão X achou um bom motivo para justificar, para justificar a necessidade. Ele achou um bom motivo para justificar a necessidade de mais dinheiro para o término da Basílica de São Pedro, em Roma. Eles emitiam um certificado com perdão dos pecados dos membros da igreja. E eles pregavam e diziam o seguinte: assim que você der dinheiro para a igreja, você já está perdoado do seu pecado. Não precisa pedir perdão para Deus, porque nós mesmos perdoamos pecado. Isso é uma blasfêmia, irmãos. Isso é um grande pecado contra Deus, é uma blasfêmia. Isso é sacrilégio, e a palavra sacrilégio no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno recebe o nome de profanação do sagrado. Profanação daquilo que é sagrado. Isso é um sacrilégio, porque só Deus tem poder para perdoar pecados. O homem não pode perdoar ninguém. O homem não tem poder para perdoar pecado de senhor ninguém. Pastor não tem poder para perdoar pecado de ninguém. Bispo, evangelista, presbítero, obreiro, pregador não tem poder para perdoar pecado de ninguém. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Então, a Igreja Católica passou a cobrar indulgência. As vendas das indulgências dispensavam o seu comprador da confissão do arrependimento, o que Deus dá a cada um de graça mediante a fé em Cristo. A igreja estava vendendo, ou seja, Deus dá o perdão para o ser humano dos seus pecados gratuitamente. Deus dá o perdão dos pecados do ser humano de graça. A Igreja Católica estava vendendo o perdão dos pecados do ser humano. A Igreja Católica estava vendendo o perdão dos pecados dos membros da Igreja. Algum chefe de Estado só permitia as vendas de indulgência se eles participassem dos lucros. As indulgências tinham a pretensão de perdoar os pecados até de quem esteve num purgatório. Os papas, os bispos da Igreja Católica pregavam e diziam: se você der dinheiro para a igreja, vocês estão perdoados do pecado, dos pecados de vocês, e até os parentes de vocês que estão no purgatório vão ser perdoados também de seus pecados. Porque a Igreja Católica sempre pregou e prega que entre o céu e o inferno fica o purgatório.
Então eles diziam para os membros da igreja que se os membros da igreja dessem dinheiro para seu governo religioso, os membros da igreja iam ter seus pecados perdoados e os parentes dos membros da igreja que estavam no purgatório iam ter também os seus pecados perdoados. Mas, com uma condição, os membros da igreja só iam ter seus pecados perdoados e os seus parentes, que segundo a igreja católica, pregavam e pregam dizendo que estavam no purgatório, mediante o dinheiro cair no cofre da igreja, mediante os membros da igreja dar o dinheiro para a igreja. Se os membros da igreja não dessem dinheiro, eles não iam ter seus pecados perdoados. Então isso é uma grande heresia, isso é uma grande blasfêmia, porque só Deus tem poder para perdoar pecado. E para a Igreja Católica, entre o céu e o inferno, fica o purgatório, né? Fica o purgatório. A crença no purgatório surgiu na Idade Média. Foi na Idade Média que surgiu a crença no purgatório. E a Bíblia não ensina nada sobre purgatório, mas os católicos são ensinados que entre o céu e o inferno fica o purgatório. O purgatório, segundo o dogma católico, é o lugar intermediário, onde vão os mortos que não tinham satisfeito completamente a justiça divina, poderão sair do purgatório e ir para o céu, mediante a colaboração e intercessão dos vivos como orações, obras religiosas e indulgências. Meus queridos amados irmãos, a Igreja Católica prega que se um parente de alguém falecer, se o parente de alguém morrer, o parente desse alguém vai para o purgatório. E esse parente vai para o purgatório porque não satisfez a justiça divina. Não satisfez completamente a justiça divina. E uma vez que essa pessoa, ou seja, uma vez que o parente dessa pessoa vai para o purgatório, o parente dessa pessoa só pode sair do purgatório e ir para o céu se essa pessoa fazer caridade, praticar boas obras, né? Boas obras, fazer orações e dar indulgência na igreja. Ou seja, a Igreja Católica prega que para o parente da pessoa sair do purgatório, a pessoa tem que dar dinheiro na igreja. Veja que heresia, que blasfêmia. A pessoa tem que fazer orações, tem que dar dinheiro na igreja e tem que fazer obras religiosas. Os papas da Igreja Católica, os bispos, né? Eles pregavam e diziam que assim que a pessoa desse indulgência na igreja, desse o dinheiro para a igreja, e o dinheiro caísse no cofre da igreja, a alma do seu ente querido, a alma do seu parente saía do purgatório imediatamente e ia para o céu. Mas para isso acontecer, só quando o dinheiro caísse no cofre da igreja. Veja que aberração. Veja que blasfêmia contra Deus. Paz, meus senhores. Dentro de muitas igrejas evangélicas, o catolicismo está lá dentro. Por quê, pastor? Porque muitos pastores no Brasil fazem a campanha da caneta da prosperidade, campanhas do envelope ungido, campanha da vassoura ungida,
da água ungida do Rio Jordão, há poder no sangue de Cristo. Campanha do travesseiro do bom sonho, da folha ungida, que desgraça é essa, eu não sei. Eles fazem campanhas de tudo. E muitos têm a ousadia de pegar o microfone da igreja e dizer para os membros que eles só vão alcançar a vitória, que eles só vão receber a vitória após eles fizerem o depósito na conta da igreja. Eu já vi um certo cidadão que se intitula apóstolo mandar as pessoas depositarem na conta da igreja dinheiro que assim que as pessoas depositarem a oferta, as pessoas iam ser abençoadas. E não foi só um não, eu já vi diversos pastores falarem isso. Faça o seu depósito e aí começar a dar o número da conta dele. Outros dão o número da conta da igreja e outros dão o número da sua conta mesmo. Eu já vi muitos falar assim para os membros: irmãos, faça o depósito na minha conta, porque assim que o depósito cair na minha conta, Deus vai liberar sua vitória. Deus vai liberar sua bênção. Irmãos, isso é a mesma coisa da Igreja Católica. Isso é o catolicismo misturado com cristianismo. Catolicismo dentro das igrejas que se diz evangélicas, entre aspas. Isso é barganha. Isso é comércio. Isso é comercialização. Deus não vende vitória para ninguém. Deus não vende bênção para ninguém. Deus não vende livramento, salvação, batismo com o Espírito Santo e com fogo, cura, libertação para ninguém. Deus é o Senhor da igreja. Deus é Espírito e Deus não negocia com o homem. Então preste bastante atenção. Deus não vende nada para ninguém. Deus não barganha com ninguém. É tudo de graça e pela graça. Então, senhoras e senhores, os papas pregavam e diziam que assim que os membros da igreja dessem a sua indulgência, dessem o seu dinheiro na igreja, a alma dos seus parentes que morreram sairiam do purgatório e iriam para o céu. Só que esses bispos, esses papas da igreja, eles viviam, e muitos nos dias de hoje, né? Muitos bispos da igreja católica, muitos líderes da igreja católica nos dias de hoje, eles vivem uma vida imoral. Como o cargo de papa e de bispo às vezes era ocupado por pessoas sem vocação, interessadas apenas no poder, essas pessoas viviam uma vida imoral, muitas vezes avarentos, adúlteros, depravados, não davam testemunho de cristão. Queridos, infelizmente muitos pastores hoje também são igual aos líderes da igreja católica. Eles vivem uma vida imoral. Muitos pastores são prostitutos, muitos pastores são adúlteros, tantos pastores que estão no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto casamento. Muitos pastores são adúlteros, não aguentam ver um rabo de saia, entendeu? Não aguenta ver um rabo de saia, tá trocando as esposas mais velhas pela novinha, pela piriguete, pela ninja, ladrona. Tá trocando.
Muitos pastores são avarentos, são amantes de si mesmo e não dão testemunho de cristão. Não são exemplo nem para a igreja e nem para a sociedade. E nem para a comunidade onde ele tem a igreja dele. Por quê? Porque um camarada que diz que é servo de Deus, que está no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto casamento, ele é adúltero. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Não herdarão o reino do céu. Então, muitos pastores, queridos amados irmãos, não têm um bom testemunho. Eu conheço pastores que tomam uísque, tomam vinho. Eu conheço pastores que pregam no púlpito quando termina a mensagem, pega irmãs, vai para o motel, tem relação sexual, trai a esposa, são canalhas, pilantra, vagabundo, e depois está no altar pregando santidade, uma coisa que ele não vive. Entendeu? Eu só não vou dar nome aqui, nesse vídeo aqui, dos caras que eu conheço, porque eles nunca tocou na minha vida. Porque a minha vida é um livro aberto e eles não têm nada para falar de minha vida. Graças a Deus sou casado, bem casado, tenho meu filho, tenho minha esposa, sou servo de Deus. Mas eu conheço o podre de muitos pastores aí, irmãos. Pastores que dirigem igreja, passam cheque sem fundo, tomador de vinho, tomador de conhaque, swingueiro, adúltero, e depois está pregando. Eles vivem uma vida imoral. Vamos lá. Corte suntuosas. A igreja romana ostentava riqueza e luxo. O dinheiro que sustentava esse luxo era produzido pela venda de indulgências e cargos eclesiásticos, e o povo padecia na miséria. Então, quer dizer, meus irmãos, a igreja romana, ela ostentava riqueza e luxo, né? Era uma igreja que ostentava, né? Uma igreja rica, ostentava riqueza, ostentava luxo. Só que esse luxo que eles ostentavam, e ainda ostentam, né? Ostentavam e ostentam, né? É com o dinheiro dos membros da igreja. Essa riqueza, esse luxo que a igreja católica tem, não é com o suor dos bispos, dos papas da igreja. É com o suor do povo. É com o suor dos membros da igreja. Só que no ano de 1517, a igreja católica ostentava riqueza e luxo com o dinheiro dos pobres. Através de quê? Através de venda de indulgências e venda de cargos eclesiásticos. Ou seja, as pessoas ricas pagavam para ser consagrados a bispo e para ser papa. O cara chegava lá, não, eu quero pagar aqui um exemplo, 100 mil reais para mim ser bispo. O cara pagava 100 mil reais, já era bispo. O cara pagava 500 mil reais, era papa. Um exemplo. Então a igreja católica, ela ostentava riqueza e luxo através das indulgências que eles cobravam dos pobres e através das vendas dos cargos eclesiásticos. Nas igrejas evangélicas no Brasil é a mesma coisa. Muitos pastores ostentam luxo na sua igreja. Muitos pastores ostentam riqueza na sua igreja. Muitos pastores ostentam luxo. Mas tu está pensando que esse luxo, que essa riqueza que ele ostenta é com um só trabalho dele?
Tu tá pensando que essas riquezas que eles ostentam é com o suor do rosto deles? Não. Essas riquezas que muitos pastores ostentam são do suor dos membros da igreja, são dos dízimos e ofertas dos membros da igreja. É o dinheiro do povo. Só que uma coisa que eu fico observando, que eu sabe o que é, irmãos? Que eles ostentam riquezas e luxo e não ajudam os órfãos, não ajudam as viúvas, não ajudam os viajantes, não ajudam os mendigos, não ajudam os necessitados. Qual foi o pastor que você já viu dizer aí que pegou o dinheiro da igreja, que não é dele não, o dinheiro é do povo, o dinheiro é do povo. Qual foi o pastor que você viu dizer aí que pegou 10 irmãos que não tem casa e comprou um terreno grande, construiu 10 casas e deu para esses 10 irmãos morarem? Não dá nada. Nenhum. Qual foi o pastor aí que você viu dizer que uma irmã que uma irmã precisou fazer uma cirurgia e a cirurgia foi 8 mil reais, que pegou, meteu a mão no bolso dele, pegou os 8 mil reais e deu para a irmã fazer a cirurgia? Nenhum. Esses canalha ganham dinheiro do povo. Eles ostentam riquezas, luxo nas suas igrejas com dinheiro dos pobres, dos necessitados, dos membros da igreja. Mas eles não visitam o que está caído. Eu conheço pastor que tem mais de 3 mil membros na sua igreja, mas não fala com um membro da igreja. Não sabe o nome de um membro da igreja. Eles ostentam com o dinheiro dos fiéis. Eles compram aviões, jatinhos, sustentam a curtição do seu